Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, desta vez com uma das minhas aulas preferidas, Revolução Científica. Nunca ouviu falar, não sabe do que se trata, por que que a gente está tratando isso em História e não em Física, Química, Biologia, né? Quer saber tudo sobre a Revolução Científica? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha com a galera, né? Deixa o teu like e comenta, né, o que você está achando. Então vamos embora para a Revolução Científica, Bruno. O que é isso? A Revolução Científica é o momento na história em que a gente vai construir os alicerces da ciência moderna, tá? Basicamente é isso. A Revolução Científica é a transição do renascimento cultural e científico para o iluminismo, tá? A Revolução Científica é a ponte entre esses dois acontecimentos. Vocês vão ver que vão ter algumas bibliografias que não inserem, né, a parte da ciência dentro do Renascimento e considera que o Renascimento foi um período de renascimento cultural apenas e que a ciência renasceria na Revolução Científica. Não é essa historiografia que estou utilizando aqui. A historiografia que eu vou trazer para vocês considera três momentos distintos, e essa é uma das que mais caem em vestibulares. Então a gente teria primeiro o renascimento cultural, trazendo algumas características de renascimento científico. É ali que a gente vê, por exemplo, Giordano Bruno, a gente vê Galileu Galilei, a gente vê Copérnico, tá? E a gente teria a revolução científica vindo depois, no fim do século XVI e no século XVII, principalmente, tá? Então, renascimento cultural, né, ele abrange ali até o século XVI. Revolução científica é coisa do século XVII. Beleza, pessoal? Já que você sabe disso, podemos agora estudar caso a caso, tá? E, primeiramente, eu quero mostrar alguns temas mais culturais, digamos assim, né, que não se referem diretamente à ciência, mas ao pensamento por trás daquela ciência, tá? A Revolução Científica também é considerada a Revolução Intelectual, são termos intercambiáveis, você pode utilizá-los, né, concomitantemente, né, pode usar tanto um contra o outro, né, e ela aconteceu principalmente na Inglaterra, que era um dos países, né, mais ricos do mundo naquela época, né? A Inglaterra que estava passando pelas revoluções inglesas, recomendo que vocês assistam esse vídeo também, né? E que a Inglaterra ela possuía esse clima de muito mais urbano, com muito mais volatilidade, né? No sentido comercial, social, então tudo acontecendo muito rápido, né? E a Inglaterra então com grandes navegações, né? Começando ali a dominar a África, a dominar a Ásia, né? Voltando a ser a senhora dos mares, a Inglaterra, ela vai ser aí, começando, né, a ser a Senhora dos Mares, ela vai ser aí o palco principal dessa revolução científica, tá? E aqui eu trago para vocês três grandes pensadores, né, que foram os pensadores que vão moldar, né, o pensamento científico, né, daquela época. E eles são três bem famosos, né, aí que vocês provavelmente viram nas aulas de filosofia, escutaram, né, alguma coisa nas aulas de física, nas aulas de ciências da natureza. Então, pessoal, vamos começar com ele, John Locke, né, cara? John Locke, ele é um cara que ele falou tanta coisa, né? Ele produziu uma obra tão extensa que dá para utilizar os conhecimentos, né? Os pressupostos do John Locke em diversos assuntos. Tá? Ele vai falar de contratualismo, ele vai falar sobre o Estado, o papel do Estado. Tem gente que diz que ele é um dos embriões do liberalismo, tá? Ali uma gênese rudimentar do liberalismo, né? Mas acima de tudo, ele vai falar sobre o fim do poder inato. Olha só o nome da obra dele. Negação da origem divina do poder inato. E ele falando isso, né, num contexto de revolução intelectual, né, ali no meio do século XVII, XVIII, por ali, é um grande choque. Por que é um grande choque? Porque a gente vivia no momento de estados nacionais modernos, onde a gente tinha uma monarquia, né, uma monarquia absolutista. E ele está dizendo na obra dele que ele nega a origem divina do poder inato do rei, né? O que é o poder inato? O poder que nasce com o rei, né? O poder que já existe com o rei. Ele vai dizer, opa, não existe isso, tá? Ele vai argumentar que não existe o poder inato por origem divina do rei, tá bom?
Esse é um dos principais trabalhos dele, é claro que ele vai falar sobre contratualismo, sobre a propriedade privada, como que a gente deveria, então, abrir mão de certos privilégios, de certas liberdades individuais para protegermos a nossa própria propriedade privada, né, sobre aqueles acordos que seriam feitos para a elevação do Estado, o papel do Estado, o Estado como um órgão com poderes limitados, tá? Então, o John Locke vai falar disso tudo e muito mais, tá? O Francis Bacon, por sua vez, na sua obra Novum Organum, ele vai falar sobre empirismo. O que é o empirismo? O empirismo é você testar, é você procurar respostas com base em testes, com base em experiências, né? O empirismo é o conhecimento do cotidiano e, no caso científico, é o conhecimento testado e aplicado, tá? Então ele vai falar o seguinte, cara, eu não posso, né, através do meu conhecimento, assumir determinada prerrogativa científica. Eu preciso antes fazer um teste que comprove por A mais B que aquilo que eu estou falando está correto. E é daí que vem o que a gente conhece hoje como método científico. E muito provavelmente vocês vão ter, né, se vocês estão vendo isso no ensino médio, vocês vão ter na faculdade uma matéria, né, dependendo do que curso vocês escolherem, introdução ao método científico. Só existe por conta desse cara, Francis Bacon, né? Que ele que vai trazer as bases do método científico, que a gente deveria, né, levantar hipóteses, testar as hipóteses, chegar a conclusões, refazer, voltar, né? Mas tudo isso com um determinado rigor científico. É daí que vem a credibilidade científica e é por isso que a ciência ganha um grande respaldo desse ponto para frente, porque agora a gente consegue provar muitas vezes matematicamente o que a gente está falando é correto, né? Esse é o grande impacto do Francis Bacon para a Revolução Intelectual, tá? E contrapondo o Francis Bacon, pelo menos um pouquinho vai contrapor ali, vai vir o René Descartes, né? Ou Descartes, né? Eu já ouvi dizer que esse S ali não é pronunciado, então ficaria René Descartes, que seria, né, o racionalismo. O Descartes, ele vai ser o famoso, né, para falar penso, logo existo, a grande frase, né, que traria aí a grande noção da nossa existência, de que nós realmente existimos, era uma dúvida, né, filosófica. E aí ele diz, penso, logo existo. Virou até funk isso, gente. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Descartes, quem disse isso, né? O Mona Lisa é nóis. Não, Mona Lisa não foi ele, né? Mas enfim, a musiquinha é assim, procura aí. Penso, logo existe, Descartes, quem disse isso. O Descartes, ele vai então falar sobre o racionalismo. Como que a gente chega a conclusões? É por meio do teste? Não. Nós vamos chegar às conclusões por meio do método cartesiano, do racionalismo moderno, né? Eu não vou me aprofundar aqui, porque o vídeo já está ficando grande, né? E isso é matéria de filosofia, né? Então, deixo aí para vocês procurarem a parte. E ele também vai trazer alguns elementos, ele era também matemático, né? O plano cartesiano vem dele, né? Ele foi um dos criadores e tudo mais. Então, muito importante o Descartes também. E agora falando sobre ciência de fato, né? Sobre inovações, sobre descobertas, né? E cara, vai ter algumas bibliografias, é claro, que vai trazer os caras, como eu falei, do Renascimento para o momento da Revolução Científica. Quem são esses caras? Nicolau Copérnico, com a descoberta do heliocentrismo em 1543, William Gilbert, né, ali no início, 1600, por ali, estudando magnetismo terrestre, o Kepler, né, com a lei das órbitas elípticas, Galileu Galilei, né, com todo aquele estudo enfim, da composição de movimentos, alguns estudos astronômicos, certo? E a gente vai ter, então, né, essa historiografia que eu estou trazendo para vocês, trazendo uma visão diferente, que esses caras fariam parte do Renascimento, dando espaço, dando o empurrãozinho que esses caras da Revolução Científica precisavam. Então, trago aqui para vocês eles, né? E quem são eles? Vamos começar com uns que não estão aí. O Antônio von Leeuwenhoek, por exemplo, que vai ser um cara que vai observar bactérias, espermatozoides no microscópio, muito por conta da ajuda desse carinha que está aí no meio, ó, o Robert Hooke, que ele que vai ser o primeiro a observar as células de cortiça, né? E ele vai então dar o nome daquilo de células. Por quê? Porque vinha de cells, e cells seria então o espaço vazio, porque ele viu as cortiças, né, como vários hexágonos ou outras formas geométricas, e naqueles hexágonos tinham
espaços vazios, por isso que o nome seria então célula, tá? A gente vai ter também o Oldhomer, né, em 1676, que vai conseguir demonstrar que a luz não tem velocidade infinita, né, com base ali nos estudos dele das luas de Júpiter. A gente vai ter o Christian Huygens, né, com a teoria da luz como onda, né, vindo depois a contradizer aí o Isaac Newton, que diria que não, a luz é uma partícula. Então todos esses caras, né, eles vão trazer algumas inovações científicas importantes para a gente chegar onde a gente está hoje com o nosso conhecimento científico, tá? Outras feras, né? Robert Boyle, né? Esse carinha que vocês estão vendo aqui embaixo de mim. O Robert Boyle, ele vai ser o cara que vai estudar os gases, né? O salto dos gases, o salto do ar, né? Descobrindo o salto do ar, um capítulo de alguns livros aí relacionados ao estudo do que o Robert Boyle desenvolveu no século XVII, né? Ele que vai trazer aquelas equações que vocês estudam em física e em química, uma matéria, né, que tem nas duas disciplinas, né? Então, relacionando a pressão dos gases ao volume, então de um estágio inicial e de um estágio final, bem interessante também, tá? Relacionado também àquela equação de Clapeyron, outras equações, transformação isobárica, transformação isotérmica, né? Todas essas. Eu imagino que essa daí seja a isotérmica, beleza? E a gente vai ter também o grande, né? O grandioso Isaac Newton. O Isaac Newton que vai desenvolver assuntos dos mais variados. É aí que a gente tem o início do que a gente conhece como os fundamentos da física clássica, as leis do movimento de Newton, né? Ele que vai desenvolver o cálculo, né? O cálculo que tu estuda na faculdade foi ele e mais um cara, né, antes dele que fizeram os estudos mais rígidos e bruscos, né? Então ele vai desenvolver a teoria do cálculo também. Ele que vai trazer as leis da gravitação universal, né? E esse é um dos principais estudos dele, a gravitação universal, no livro Lei da Atração dos Corpos, né? Onde ele vai comprovar por A mais B matematicamente, fisicamente, que a gente tem a gravidade, né, no nosso mundinho, né, e que a gente tem essa força gravitacional atraindo massa para o centro da Terra, né, e aí a clássica imagem da maçã caindo na cabeça dele, que é mentira, não aconteceu. Olha só, né, ó, como aí tem essas essas mentiras na história, né, essas curiosidades. Mas enfim, uma coisa que o Isaac Newton vai falar, que eu acho que fecha com chave de ouro essa nossa aula, né, é que ele fala o seguinte: se eu cheguei onde eu cheguei, se eu observei mais longe, se eu consegui enxergar mais longe, foi porque eu subi no ombro de gigantes. A quem que ele estava se referindo? Copérnico, Galileu, Kepler, né? Todas essas feras que vieram no período anterior, no Renascimento, tá? Então, mais uma vez, a importância dessa aula, né? A gente entender que a história da ciência, ela também depende muito, né, do contexto em que ela está inserida, né? A ciência depende, o que eu quis dizer é que a ciência depende muito do contexto em que está inserida e que a gente tem na Revolução Intelectual um espaço muito bom para ela crescer, se desenvolver e permitir novas inovações, novas descobertas para os próximos séculos. É a base da ciência moderna. Beleza? Gostou dessa aula? Assistiu até aqui? Então coloca aí, né, gigantes, ombros gigante no comentário se tu chegou até aqui. E espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Beijão, te vejo numa próxima. Valeu!